Os tupis habitantes da península não registraram sua presença antes que os europeus pudessem fazê-lo. Faltava-lhes a ferramenta da escrita. Dos povoadores capazes de contar sua própria história, europeus, depois miscigenados, como os filhos de Caramuru e Catarina Paraguaçu, sabemos que a ocupação se iniciou pelas atuais Barra e Graça, antes mesmo do surgimento da cidade de Salvador. O tecido propriamente urbano, porém, só começa a existir em 1549, quando o mestre de obra Luiz Dias dá estrutura intramuros às primeiras ruas, habitações e prédios públicos entre as atuais Ladeira da Misericórdia e Praça Castro Alves. Desse núcleo primitivo, irradia-se a urbanização soteropolitana. Não irá muito longe até o final do século XIX. Até ali, adicionada a estreita faixa de terra no litoral da Baía de Todos os Santos, a cidade se resumiu basicamente ao espaço entre o Santo Antônio Além do Carmo e o Rio Vermelho, ao que hoje podemos denominar centro, Barra e entorno. Todo o resto da península era esparsamente povoado ou constituído de estabelecimentos rurais e matas. No segundo bloco da série de 8 em que descrevemos a história e as características dos bairros de Salvador, focamos nessas primeiras áreas de concentração urbana de nossa cidade, áreas com muita história para contar. Alto das Pombas surgiu da ocupação de terreno contíguo do Campo Santo, administrado pela Santa Casa de Misericórdia desde meados do século XIX. Antes existira a Fazenda São Gonçalo. O nome é de origem incerta, atribuído à presença constante de pombas no passado, quando havia ali muitas árvores frutíferas. Barra é o primeiro povoamento não exclusivamente tupi de Salvador. Anterior à própria fundação da cidade, inicialmente chamado Vila do Pereira, depois Vila Velha, o local do padrão de pedra colocado em 1501 por Américo Vespúcio recebeu o primeiro forte, atual Farol da Barra. O nome contemporâneo do bairro está documentado desde o século XVII e advém do nome do forte. Barris, o bairro, residencial e abastado, surge na segunda metade do século XIX com moradores ricos ou de classe média. O nome o precede e faz óbvia referência a barris, tonéis, pipas, vasilhame grande, não se sabe, no caso, se mais a barris de esgoto, ali derramados a mando dos moradores de São Pedro e do Centro, ou de água potável recolhida de uma fonte ali existente. A primeira hipótese é mais provável, por associação com a expressão portuguesa vaza barris, ou seja, local de depósito de esgoto. A segunda, por mais honrosa, é defendida pelos moradores. Calabar iniciou-se como ocupação espontânea na década de 1950, em terreno pertencente a José Teixeira, depois desapropriado pela prefeitura. O nome teria sido inspirado no Reino de Calabar, hoje cidade e região da Nigéria. Versão menos aceita atribui o nome ao pardo brasileiro Domingos Fernandes Calabar, que passou à história como traidor da causa portuguesa em favor dos holandeses ocupantes de Pernambuco no século XVII. Canela, surgido a partir de 1903, com a desapropriação pelo governo de chácaras semi-urbanas pertencentes à família Pereira de Aguiar, atribui-se o nome a uma caneleira, árvore da canela aromática, havida nas terras daquela família antes da urbanização do bairro. Engenho Velho da Federação. O Engenho Velho funcionou até data incerta no século XIX, quando foi loteado. A ocupação urbana começou muito lentamente no início do século XX, para tornar o lugar uma das mais densas áreas da cidade a partir dos anos 1970. Tem como tradições a procissão de São Lázaro e fortes raízes afrodescendentes, tanto que foi reconhecido pelo governo federal e pela prefeitura como quilombo urbano, lugar de resistência identitária. Federação. A estrada correspondente à atual Avenida Cardeal da Silva foi aberta no final do século XIX, quando o Brasil se tornou uma federação. Daí ter sido batizada como Estrada da Federação é decorrência lógica. Da Federação Nacional a uma federação de localidades, como Campo Santo e São Lázaro, o bairro foi crescendo ao longo do século XX, nele se incluindo a Fazenda Gantuá, pertencente a um francês, sede do terreiro de Mãe Menininha do Gantuá. Graça. Bairro suburbano desde o século XVI, o nome advém da ermida, depois igreja, de Nossa Senhora da Graça. A Graça é recebida por Catarina Alvarez, Paraguaçu, que mandou erguer a ermida, pequena igreja, para nela entronizar uma imagem de Nossa Senhora,
que por sua vez teria sido achada por Caramuru, seu marido, numa praia da ilha de Boipeba, para onde ele teria ido a pedido dela, por conta de um sonho que ela tivera com um naufrágio, de fato havido naquela praia, do qual se salvara a imagem da santa. Garcia. O nome vem da fazenda Garcia, por sua vez atribuído a Garcia Dávila. O bairro surge no final do século XIX e aos poucos a antiga fazenda vai se urbanizando. Em meados do século XX já se encontra densamente ocupado. Vitória. Aristocrático, o bairro da Vitória corresponde ao trecho da Avenida 7 de Setembro entre o Campo Grande e a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, que originalmente tinha a fachada voltada para a Bahia. Sede da primeira freguesia da cidade de Salvador, depois da Sé, a Vitória é habitada desde o século XVI. No século XIX, começaram a ser erguidos casarões ali, inicialmente por imigrantes ingleses, que evitavam assim a aglomeração insalubre das ruas centrais. Uma versão para o nome diz que a escolha da padroeira dever-se-ia a uma vitória de Francisco Pereira Coutinho, o primeiro líder europeu da península, contra tupis contrários à sua permanência na vila que levava o seu nome. Tororó. O dique do Tororó, na verdade, não é dique, mas uma lagoa natural com as margens aterradas. O bairro, adjunto, passou a ser ocupado mais intensamente no início do século XIX. O nome teria origem onomatopaica, representando um som, no caso, o barulho reproduzido pela água da fonte do Tororó, ou, na versão tupi, a expressar rumor de água corrente. A primeira versão é mais provável, mas também é possível que nenhuma das duas seja verdadeira. Saúde. A Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória, de 1724, dá nome ao bairro e marca o início da ocupação urbana efetiva. A cidade, a partir do núcleo original, busca a expansão primariamente na direção do norte, Pelourinho, depois sul, São Bento, São Pedro e finalmente leste, Palma, Saúde. No início, a Saúde é um bairro residencial e abastado. Na segunda metade do século XX, porém, com o relativo abandono do centro, perde população e prestígio, que começa a resgatar no final do mesmo século com a recuperação dos bairros históricos. Santo Antônio Além do Carmo. A igreja de Santo Antônio é de 1594. Em torno dela surge o povoamento, adensado nos 2 séculos seguintes. O santo que dá nome ao bairro é um dos mais populares em Portugal e no Brasil, com fama de casamenteiro. Quanto ao Além do Carmo, é um ponto de vista da cidade original. Para além das propriedades dos carmelitas está o Santo Antônio. Ondina. Começou a ser ocupado na década de 1940, surgindo no morro hoje ocupado pelo Bahia Otton Palace Hotel, a comunidade Ondina. O nome tem origem totalmente incerta, mas alguns moradores antigos dizem ser derivado de onda, associação com a proximidade do mar. Nazaré. O nome vem da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, erguida no século XVIII e feita paróquia em 1896. O bairro começou a se caracterizar como tal no início do século XIX, ocupando a maior parte da antiga freguesia de Santana do Sacramento, uma das primeiras da velha cidade de Salvador. Trechos do bairro mais próximos ao centro, como a Rua da Mouraria, são de ocupação ainda mais antiga. Rio Vermelho. Embora alguns memorialistas pretendam datar a ocupação de antes da fundação de Salvador, inclusive alimentando a lenda de ali ter aportado originalmente Caramuru, a ocupação efetiva começa em 1624, quando para a região convergem moradores da cidade, fugidos dos holandeses e as forças de Dom Marcos Teixeira, encontrando já instalados alguns pescadores. Rio Vermelho é o primeiro nome dado, ainda no século XVI, ao Camaragipe, que ali tinha sua foz natural, depois alterada. Alguém viu tons de vermelho em suas águas e assim o batizou. Vale das Pedrinhas. O nome tanto pode se referir a uma pedreira antes ali existente, como ao leito do rio que pelo meio do que hoje é o bairro corria, leito com muitas pedrinhas. A ocupação é assumida pelos moradores antigos como ocupação mesmo, espontânea, do fundo de antiga fazenda e data da segunda metade do século XX.